Olá pessoal, tudo bom? Chegamos então à sétima parte da nossa playlist James Bond. Nesse episódio, vamos dizer assim, eu vou falar dos dois filmes protagonizados pelo Timothy Dalton na franquia 007 James Bond. É o filme de 87, The Living Daylights. Aqui saiu como 007 Marcado para a Morte, que é um título que não tem nada a ver com o original. Living Daylight seria algo como Vivendo Dias de Luz. É, Vivendo Dias de Luz. Seria algo desse tipo. Não tem nada a ver com Marcado para a Morte. Mas é o que fazem aqui no Brasil. Mudam sempre os títulos. E o segundo filme, de 89, é License to Kill. Licença para Matar. Esse aí foi traduzido ao pé da letra. Bom, o, é, o primeiro filme, Marcado para a Morte, eu vou chamar no título que foi usado no Brasil, é o 15º título 15º filme da franquia do James Bond, e é o primeiro com a participação do Timothy Dalton, que substituiu o Roger Moore 2 anos depois do último filme. Eu achei um filme bastante interessante. Tem novamente uma trama envolvendo Guerra Fria. Apesar dele já estava mais ou menos, o mundo real já estava mais ou menos vivendo aquele período de final da Guerra Fria, né, começo de perestroika, glasnost e tal, quase na queda do muro de Berlim, ainda não tinha caído, mas estava próximo. Então, provavelmente não, é o último filme onde existe essa dicotomia entre o leste e o oeste, ou seja, entre Estados Unidos e União Soviética, ou Estados Unidos e países aliados, né? Quando você fala de Estados Unidos, você fala de OTAN, basicamente, que engloba toda a América Ocidental, toda a Europa Ocidental, é, incluindo a Inglaterra do James Bond. Então, qual é o começo dele? Qual é a ideia do filme? O filme é o seguinte: tem um dos chefes da KGB, o tal do Koskov, é, é, é protagonizado muito bem pelo, se eu não me engano, é Jeroen Krabbe o nome dele, alguma coisa assim. Se não for isso, tô maluco, mas deve ser alguma coisa assim. Ele faz um personagem bastante canastrão, que ele convence um agente na Alemanha Oriental. Eles estão na Alemanha Oriental, na Berlim Oriental, né, na parte de Berlim que pertencia à Alemanha Oriental. E tá havendo ali um concerto de, de uma filarmônica lá, enfim. E esse chefe um dos chefes da KGB, esse tal de Koskov, ele está planejando desertar. E obviamente que durante esses anos de Guerra Fria, você conseguir obter a deserção de um alto oficial do outro lado é sempre um motivo de alegria, porque além de você derrubar uma das peças chaves da inteligência do outro lado, você consegue ter acesso aos segredos do outro lado, né? Enfim, do inimigo. Então, ele arquiteta um plano com um agente do MI6 que está locado naquela região de Berlim, que é o Sanders. Só que esse Koskov ele pede para que o James Bond seja o agente encarregado de cumprir a missão. Então, qual é o plano? O plano é o seguinte: esse Koskov ele tá assistindo uma apresentação da Filarmônica num teatro ali, numa casa de shows, e ele tá com dois funcionários, vamos dizer assim, da KGB. Então ele vai, no intervalo, ele vai até o banheiro, e do banheiro ele vai abrir a janela de saída da rua, e vai fugir. E é por lá que ele vai fugir. E ele diz para o pessoal do M6 que é o seguinte: existem atiradores, vai ter pelo menos um atirador da KGB vigiando que pode tentar matá-lo durante essa fuga. Então o James Bond é colocado num hotel em frente dessa casa, e eles acompanham todo
todo o desenrolar da coisa, da fuga, e vem realmente o cara fugir, e pela janela lá de cima do alto da casa de shows, né, na parte mais alta, eles veem uma moça, uma loura com uma espingarda, né, uma espingarda que aqueles snipers usam, né, mirando no Koskov. Aí o James Bond aponta a arma para ela e verifica que ela não consegue segurar direito a arma. Ela não parece ser uma profissional da, da, do ramo do assassinato. Então, ao invés de ele atirar para matar, ele atira no braço dela de raspão, só para dar um susto e para que ela não atire no cara. Bom, o Koskov consegue atravessar a rua, entra no hotel e tudo mais. Agora eles têm que tirar o Koskov do país. Na verdade, da cidade, da parte oriental de Berlim. Eles têm que passar para a parte ocidental. E como é que eles vão fazer isso? Porque a partir do momento que o Koskov fugiu, foi dado o alarme. E a partir daí eles estão sendo procurados, eles não vão conseguir cruzar a fronteira. O plano do Sanders era levar o Koskov na mala do carro, ou seja, no porta-mala do carro, que evidentemente não vai funcionar, porque seria o primeiro local que eles iam procurar. Então, o James Bond desenvolve um outro esquema, ele faz todo um outro esquema de fuga. Apesar de depois de toda uma perseguição, tem uma perseguição e tudo mais, tem uma. Nossa, que bacana, o vizinho resolveu guardar o carro essa hora. São acho que 4 e pouco da manhã, mas tudo bem. Enfim, o que eu tava falando? Ah, sim. Então, claro, tem toda uma perseguição, um negócio bem interessante assim que acontece por lá, mas no final das contas ele consegue escapar. Como é que ele consegue escapar? Como é que ele consegue escapar? Não, como é que ele consegue fazer o Koskov sair de lá? Existem tubulações que teoricamente levam óleo e outras coisas de um país para outro, de uma cidade para outra e tal. Então eles colocam num tubo uma cápsula chamada porco, que seria uma cápsula usada para limpeza, para manutenção dos tubos, colocam o cara lá, acondicionam, colocam oxigênio e tudo mais e disparam. E dessa tubulação ele passa de Berlim Oriental para Berlim Ocidental. E aí quando o James Bond está passando de carro junto com os Sanders, eles são revistados e tudo mais, não acham nada no carro e o cara passa pela tubulação. Vai até a Áustria, a tubulação termina na Áustria, e da Áustria pega um avião e vai até a Inglaterra. E está feita a fuga do Koskov. É interessante porque depois ele vai para uma casa de campo ali, que é propriedade do MI6 e tal, e eles começam a discutir e tal, e o Koskov mostra para eles que existe um plano chamado Smert Spionen. Eu não sei falar russo, então a pronúncia deve estar errada. Que significa morte aos espiões. Ou seja, um plano soviético de assassinar espiões britânicos. E no começo do filme, no prólogozinho, um dos agentes da MI6 é realmente assassinado. Eles fazem uma simulação de guerra com armas tipo armas de paintball, né? Só que o cara usa uma arma real e mata um dos agentes. E claro, depois ele foge e tudo mais. Então, esse Koskov convence a inteligência britânica que o chefe da KGB, que seria o chefe dele, que é o general Pushkin, seria o cara que está arquitetando esse plano do assassinar os espiões britânicos. Então, diante disso, o James Bond é convocado e assim recebe a ordem de assassinar o Pushkin, já que ele está desenvolvendo um plano para matar agentes britânicos. Então ele tem a sua sentença de morte decretada. E enquanto eles estão nessa propriedade, depois que o Bond vai embora, o chefe do Bond, que é o M, o ministro, todos eles, fica o Koskov lá junto com alguns guardas. E essa propriedade ela é invadida pela KGB, teoricamente invadida pela KGB, e resgatam o cara. Eu não vou contar passo a passo, porque senão eu vou ficar falando 2 horas. Enfim, eles resgatam o cara e levam o cara embora. E aí, evidentemente, que o M6 fica desolado, né? O chefe do bonde, o M, fala, olha, realmente somos motivo de piada da piada internacional, porque nosso primeiro grande plano conseguimos trazer o cara assim, em menos de 24 horas a KGB resgatou o cara. Porque eles estão pensando que é a KGB que fez isso.
Mas, na verdade, o seu Koskov, o tal do general Koskov, é um grandíssimo de um pilantra. Porque, na verdade, ele desviou dinheiro da KGB para compra de armas. Na verdade, envolve armas, envolve joias, envolve drogas, envolve um monte de coisa. Ele tem um sócio chamado Whittaker, Brad Whittaker, que é um traficante de armas e drogas, que mora em Tanger, no Marrocos, e ele desviou 50 milhões de dólares com a condição de que ele entregaria armas para a União Soviética. E em troca desse dinheiro, esse dinheiro seria comprado de drogas no Afeganistão, no, nos desertos do Afeganistão, que naquela época era dominado pela União Soviética. O Afeganistão foi invadido pela União Soviética durante muito tempo. E eles iam comprar drogas ali, comprar ópio ali, e depois revender, obviamente, esse ópio para os mercados ocidentais, para as grandes cidades. Então tinha toda uma trama aí. O Koskov estava. Assim, a fuga dele era uma farsa, e a reconquista, vamos dizer assim, dele não foi feita pela KGB, foi feita por um agente da KGB que estava a serviço dele e do Brad Whittaker. Então, enquanto todos os caras da espionagem ocidental achavam que ele estava de volta na União Soviética, na verdade ele estava em Tanger. E como é que o James Bond faz? Bom, ele tem que tentar descobrir onde é que está o Koskov. Então qual é a única pista que ele tem? A atiradora. A atiradora que ele atirou e acertou de raspão, então ele pede para o pessoal lá da inteligência dele tentar descobrir quem é essa mulher, tentar descobrir onde é que ela mora e tudo mais. Ele começa a seguir. A mulher está em Bratislava, eles começam a seguir e tal. E ela realmente foi presa pela KGB, teve a casa toda revistada, porque ela era namorada do Koskov, né? Então a KGB toda estava achando que ela fazia parte do plano junto. E no final das contas eles conseguem fugir, eles conseguem escapar de lá, o James Bond com ela, e eles escapam através de uma fronteira ali, fronteira com neve, enfim. E aí, a partir do momento, ele se apresenta para ela não como um agente britânico, mas como um amigo do Koskov. Ele se apresenta como um amigo do Koskov e que vai levá-la até o amado dela. É claro que nesse meio tempo, né, se você deixar qualquer moça que você deixar perto do James Bond, imediatamente ela se apaixona em 5 minutos. Não importa se ela amava o cara, ela passa a se apaixonar por ele. Enfim, bom, né? Vamos dar uma acelerada, senão vai ficar muito grande esse vídeo, muito longo. Enfim, uh, um dos epílogos, não exatamente o epílogo, mas a ação central depois se passa em Tanger. Tem uma conferência do Tratado de Comércio da África do Norte, lá em Tanger, onde o Pushkin é um dos convidados de honra e tudo mais, e o James Bond se encontra com ele e conta o negócio do Koskov. E aí ele fala: eu não sei de nada do Koskov, eu estava para prendê-lo e eu não estou sabendo de nada. E na verdade aí eles fazem um pacto. Eles falam: bom, para a gente saber qual é o plano do Koskov, o Pushkin tem que morrer. Porque se o Pushkin morrer, o segundo na linha de comando é o Koskov. Então aí o Koskov poderia voltar para a KGB como se ele tivesse sido não, eu estava em missão secreta para o General Pushkin para dizer para um trabalho de desinformação da inteligência britânica. É inclusive o que ele diz. E aí o James Bond finge que mata o Pushkin, porque na verdade ele dá um tiro, mas é festim. E aí os caras, claro, o Koskov e o Whittaker, eles acreditam nisso, nessa armação, e realmente o cara tá morto. Bom, se o cara tá morto, a gente pode seguir nossos planos. Aí o Koskov volta a ser um general russo, pega um avião e vai para o Afeganistão exatamente para levar os diamantes que ele pegou com o Whittaker para trocar por drogas no deserto ali do Afeganistão. Inclusive eles fazem essa transação com o tal sei lá, uma fraternidade ali
do Crescente, não sei das contas, enfim, uma fraternidade ali que vive de tráfico de ópio. E quem faz a proteção disso, e quem faz a proteção dessa transação, e quem são os inimigos dos russos no Afeganistão são os Mujahedin, que formam a resistência afegã contra a invasão soviética. É interessante esses filmes do James Bond que passam em vários países, porque você vai pegando contextos históricos, você volta no problema do Afeganistão que houve durante aquela época, e você vai aprender. Quem não estudou, quem não leu isso em livro, pelo menos vai pegando algumas informações que realmente têm a ver com a história, né? Que se passa, você vive um pouco do cotidiano daquele local onde está sendo gravado, onde os episódios estão passando. Enfim, evidentemente que no final dá tudo errado, né? E obviamente o Koskov se lasca. O Brad Whittaker acaba morto e o Koskov vai ser deportado para Moscou na mala diplomática, ou seja, está preso, vai ser prisioneiro da União Soviética. E dessa vez a inteligência, realmente, a cúpula da inteligência, que é o Pushkin não tinha nada, absolutamente nada a ver com esse plano. Era um plano da época de Stalin, que não tinha nada, que já tinha sido aposentado há muito tempo atrás. Aliás, há muito tempo, né? Porque se há muito tempo já automaticamente é atrás. Muito tempo atrás seria uma redundância minha. Enfim, terminamos de falar sobre esse filme. Esse foi um filme que deu muita bilheteria, teve uma excelente aceitação de bilheteria. Ao contrário do próximo filme que nós vamos falar, que é Permissão para Matar, License to Kill. License to Kill é um filme que talvez tenha decretado o fim do Timothy Dalton como James Bond, porque foi o último filme dele mesmo. Porque realmente foi um dos filmes, foi o filme que menos deu bilheteria. Foi considerado um fracasso, apesar de ter sido um filme bem comentado na crítica, bem falado na crítica, ele foi um fracasso como comercial, né? Tanto é que é um filme de 89 e depois o filme seguinte do James Bond, já com o Pierce Brosnan, que seria o quinto ator a interpretar o James Bond, é de 95, ou seja, 6 anos. Aí você teve um hiato aí de 6 anos entre um filme e outro. Nunca demorou tanto tempo assim para ter. Até aquele momento nunca tinha demorado tanto tempo entre um filme e outro do James Bond. Normalmente 2 ou 3 anos. É, tinha filme que entre 2 ou 3 anos saiu um novo filme da franquia. Ficou 5 anos, ficou 6 anos sem sair. Porque realmente deu baixa bilheteria. Enfim, do que se trata o filme? Bom, o grande amigo do James Bond, que é o Felix Leiter, da CIA, ele se casa ali nas Bahamas ali. Ele mora ali e se casa com uma moça lá da região. E o James Bond é o padrinho de casamento e tudo mais. Então tem a festa, tem tudo mais e tal. E quando eles estão indo para a festa, passa um helicóptero do DEA, que vamos dizer assim, é o departamento de drogas, da América Latina, da América em geral, né? Da América Latina não, da América inteira. Departamento de. Agora não lembro a sigla, mas enfim, é o departamento em conjunto de todos os países da América para combate de narcotráfico. Enfim, eles descobriram que o Sanches, que é um traficante muito procurado, está na ilha. Acabou de chegar na ilha, então passa um helicóptero chamando eles e fala: Ô Félix, você não quer ajudar a prender esse cara e tal? E aí, tanto o Félix quanto o James Bond vão vestidos com cartola, com toda aquela roupa de casamento. Eles entram no helicóptero e eles conseguem prender o Sanches. Tem toda uma trama e tudo mais. Enfim, eles conseguem prender o Sanches. E aí depois eles saltam de paraquedas, caem aos pés da igreja e o casamento se consuma e tudo mais. E quando o James Bond está indo embora do país, ele vai pegar um voo para ir embora. Quando ele está no aeroporto, ele tem toda uma movimentação no aeroporto. Ele pergunta para a moça: o que está acontecendo? Por que o pessoal está tão alvoroçado? Aí ela falando que um grande traficante acabou de escapar. Daí ele desculpa. Daí ele, obviamente, vai pensar no Sanches, né? E ele corre
exatamente para ver, para casa do Félix, para saber o que pode ter acontecido, né? Porque o Félix era um cara que estava jurado pelo Sanches. O Sanches é o traficante que foi preso. E quando ele chega lá, ele descobre o escritório todo revirado, a casa toda revirada, a mulher do Sanches está morta e o Sanches está jogado, embrulhado num papelão ali, jogado no sofá com uma perna a menos, que ele foi comido por um tubarão. Eu não vou contar a história, mas enfim, ele foi comido por um tubarão. Na verdade, ele foi traído. O Sanches ofereceu 2 milhões para quem ajudasse a libertá-lo. E um dos próprios policiais do DEA que fez a captura se corrompeu e aceitou esses 2 milhões. Enfim. E aí o ele chama, obviamente chama a ambulância e tudo mais, e o Félix vai para o hospital. E aí vai ser tratado e tudo mais. E aí, a partir daí, o James Bond fala: opa, agora eu preciso saber o que aconteceu. O problema é que o Sanches já tinha fugido. E eles não tinham como ir atrás do Sanches, porque assim, é como o cara do DA falou: olha, ele pode estar em um monte de países, vários países dariam asilo para ele e tudo mais. Enfim, eles não conseguem perseguir o cara. E aí o James Bond é assim, como o Felix Leiter é o grande amigo dele, é o agente da CIA que aparece em todos os filmes, não, é questão de honra, eu tenho que saber quem foi que fez isso, eu tenho que ir atrás do cara. Só que, ao mesmo tempo, o chefe dele, M, o convoca para uma missão na Turquia, em Istambul. E ele não embarca. Então o próprio chefe dele vai para Bahamas e consegue encurralá-lo e fala: olha, você devia ter pegado o avião para ir para a Turquia, por que você não foi? Ah, não, porque aconteceu isso com o Félix, tudo mais, eu devo ao Félix, ele me salvou muitas vezes, etc e tal. E aí o cara fala: bom, você não deve nada, você tem que seguir ordens e tudo mais. Aí o James Bond pede demissão. Fala: não, eu peço demissão então, porque eu quero ir atrás de quem? Do Sanches. E aí ele entrega a arma, entrega assim, o distintivo, vamos dizer assim. Ele se demite. E aí quando os caras vão levá-lo preso, ele consegue fugir, dá toda uma confusão ali, ele consegue fugir. Enfim, ele por conta disso ele está por conta própria. Ele deixou de ser funcionário do Serviço Secreto Britânico. E a partir daí ele começa a investigar junto com um dos parceiros do DEA, que é um amigo dele, que tem o apelido de Shark, Tubarão. E eles começam a ir em todos os. Porque como eles descobriram o negócio do, do que a fuga do Sanches foi feito pelo mar, eles começam a visitar todos os depósitos marinhos, assim, vamos dizer, né, que possam ter relação com essa fuga. E eles chegam em um que eles conseguem ver que tem um negócio de caçador de tubarão e tudo mais. Eles sabem que o Félix foi mordido por um tubarão. Então eles começam a procurar quem é que poderia ter um tubarão. Até que eles chegam no Milton Crest, que é um cara que tem um negócio, um viveiro de peixes e tudo mais, tem um barco de pesquisa marinha e tudo mais, que é o parceiro do Sanches. Realmente é o cara que coordenou toda a fuga do Sanches, né? E onde o Sanches estava antes de voltar para a terra dele. E aí acontece todo vou dar uma pulada, né? Vou dar uma aí toda uma reviravolta e tudo mais. Enfim, ele consegue encontrar também um CD no escritório do Félix que tem as informações de todos os contatos, todas as pessoas que eram agentes duplos, ou seja, que trabalhavam espionando o Sanches para o Félix. E estavam todos mortos, menos uma moça. E aí ele se encontra com essa moça num bar e fazem uma parceria, uma aliança. Tem todo um tiroteio lá, porque eles encontram os capangas do Sanches e tal. E eles fazem uma aliança. O Sanches mora num local chamado Isthmus. Isthmus seria um país fictício da América Latina, bem pequeno. Tipo aquelas repúblicas de banana, sabe? Um lugarzinho pequeno, que o Sanches ele é o traficante e ele é dono do banco, ele é dono do cassino
Ele paga mesada pro presidente, ou seja, o presidente tá na mão dele. O coronel do exército, o comandante do exército, é guarda-costas, é chefe da segurança dele. Enfim, ele é o dono do país, aqueles países comandados por traficantes. E aí o James Bond vai para aquele país juntamente com essa moça. Nisso eles conseguiram tomar uma boa grana do Milton Crest, que estava fazendo uma troca de dinheiro por drogas, e o James Bond consegue ficar com essa grana. E através dessa grana ele consegue patrocinar essa missão de pegar o Sanchez. E aí todo o desenrolar do filme se passa nessa cidade fictícia de Isthmus. Enfim, e aí tem. Deixa eu não vou entrar muito nos meandros da coisa. Mas tem um pregador muito louco, que é assim, o pregador ele começa a dar, nós precisamos de doações para nossas capelas e tal. Se você quiser aceitar doar tanto, você liga tanto e tal. E na verdade isso seria isso era uma senha em código, porque na verdade eles estavam oferecendo drogas para os Estados Unidos, para os traficantes dos Estados Unidos. Então conforme o pessoal dizia, eu ofereço 50, por exemplo. Na verdade não era $50 nem $500 que estavam oferecendo. Eles estavam comprando 500 ou 50 quilos da droga. E o Sanches estava fazendo um acordo com alguns orientais para lotear as áreas dos Estados Unidos onde cada um poderia vender essa droga. Na verdade a ideia era traficar isso aí tudo para os Estados Unidos. Então tinha todo um centro de distribuição e tal. E ele tinha um processo químico que ele misturava cocaína com gasolina. Então ele misturava com gasolina e enchia em caminhões tanque. Então aquilo lá era gasolina para todos os efeitos. Quando aquilo lá atravessava a fronteira, você tinha um processo químico que você meio que coava a gasolina com alguns produtos químicos lá. Eu não entendo nada de química. E você conseguia separar a pasta de cocaína da gasolina. Então a pasta de cocaína voltava a ser gasolina, voltava a ser cocaína e a gasolina ficava como um brinde. Então é uma maneira de você conseguir passar a fronteira sem ser pego pela inspeção antidrogas. Então esse era o projeto deles. E é claro que dá tudo errado, porque o James Bond sempre ganha tudo no final. Então, filme com bastante movimentação, apesar de ter tido uma péssima. Mas não chega a ser péssimo. Tá que pariu, meu, essa hora. Não chega a ser péssima a bilheteria, mas realmente ele teve uma bilheteria muito fraca entre todos os filmes do James Bond. E não foi merecido, porque o filme é bem interessante, bem movimentado e valia a pena uma chance melhor. Quem não assistiu ou foi não assistiu na época ou ficou meio assim, não sei se eu vou assistir ou não e tal. Eu acho que é um filme que vale a pena ser visto. É um filme bastante interessante. Eu acho Marcado para a Morte, que é o filme anterior, um pouco melhor, mas ainda assim esse Permissão para Matar vale a pena ser visto. Então, nós ficamos por aqui. Esses foram os dois únicos filmes que o Timothy Dalton fez para a franquia. E depois, em 1995, começa o Pierce Brosnan, é o quinto James Bond, e ele fez 4 filmes com o personagem. Se der, no próximo vídeo eu vou falar sobre os 4 no mesmo vídeo. Se não der, a gente corta e faz 2 a 2. Enfim. Bom, ficamos por aqui. Espero que estejam gostando da série. Então, uma saudação e até a próxima.